Fala galera, show do canal Biofortes. Hoje, para ajudar você que segue aqui o nosso canal, estou com o professor Elcio Aguiar, professor de linguagens. Ele vai passar para você o raio-x do que você deve estudar nessa reta final para se sair bem no Enem agora de 2019. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Já participou várias vezes aqui de vídeos do nosso canal, sempre à disposição para ajudar os nossos alunos. Manda um abraço aí para os nossos seguidores do canal Biofortes. Cara, um grande abraço. Primeiro, eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Agradecer também a todos que acompanham o canal do meu amigo aqui, Biofortes. E vamos para cima, né? Vamos trabalhar, vamos movimentar esse negócio aqui e fazer com que vocês passem no vestibular e atendam a todas essas necessidades que vocês venham a ter sobre linguagem. O que o aluno nessa reta final deve focar para poder se sair bem na prova de linguagens? Boa pergunta, Tenor. O seguinte, quem elabora a questão do Enem, ele toma alguns passos, certo? Os passos seriam o seguinte: você tem um texto, logicamente. Ao ler o texto, você vai ler também a fonte, que é importantíssima, porque muitas vezes nessa fonte você tem uma data que será imprescindível para contextualizar aquele gênero ali sem a situação de uso. Depois você parte para o comando da questão. Do comando, as alternativas trazem o que nós chamamos zona de conhecimento e detalhamento. Como é que funciona isso aí? A zona de conhecimento traz o assunto que é abordado e é cobrado pelo comando. E o detalhamento é aquilo que vai caracterizar. Então, muitas vezes o aluno se pergunta: professor, mas eu acertei 39 questões, o meu amigo acertou 36 e a pontuação foi maior. Por quê? Porque na pergunta, ele fez uma pergunta sobre gênero e você marcou uma alternativa que fala sobre tipo. Então, você erra não no detalhamento, mas na zona de conhecimento. É como se fosse um tangenciamento. Isso. Então, interrompendo, inclusive eu andei lendo sobre a questão da elaboração do item do Enem. Porque na verdade a gente não fala a questão do Enem, a gente fala o item do Enem. E eu estava vendo que o item ele tem na sua estrutura 3 componentes, que é o enunciado, o texto básico pode ser uma figura, pode ser um texto, daí a importância de ver a data do texto, a fonte desse texto. O enunciado, que na verdade é a pergunta, e as alternativas, onde dessas alternativas você tem uma correta, as outras são distratores. Agora, dessas alternativas, o que o Enem recomenda é que essas alternativas estejam relacionadas com o texto base. Por isso que muita gente diz assim: puxa, lá na prova tinha mais de uma alternativa correta. É porque ele não se deteve, na verdade, à pergunta, ao enunciado. Então, uma recomendação que eu passei hoje, em uma escola que eu trabalho aqui em Teresina, para os meus alunos foi: leiam a pergunta 2 vezes, tenham certeza do que o enunciado está cobrando. Você tem lá o texto básico, pode ser uma figura, um gráfico, uma charge, uma tirinha. Aí tem a pergunta, que é o enunciado, e tem as alternativas. Então foque no enunciado. Estou certo, estou errado, o que você poderia complementar, né? Porque além disso também, agora agora já é uma relação interdisciplinar. Por exemplo, falando sobre texto em si, já a primeira dica e sobre leitura. Eu trago uma peça publicitária que necessariamente vai ter que cair esse gênero. Esta peça publicitária ela pode ser comercial ou pode ser institucional. Quando você lança uma peça do seu canal, necessariamente você tem um público-alvo. Sim. Se o intuito aí é necessariamente comercial. Por quê? Porque você quer atingir o público-alvo, quer promover o teu projeto. Já a institucional, ela espera a mudança de comportamento ou hábito. Questão que caiu recentemente uma prova, não lembro muito bem se é nem o PPL, mas acaba sendo da mesma banca. Ele diz assim: leia com seu filho. Ora, no momento que eu digo leia com seu filho, e ele pergunta qual é o meu público-alvo, fica claro que se eu falo seu filho, a peça é destinada aos pais. Só que às vezes o aluno está tão nervoso que ele não olha para essa palavra seu. Professor, mas isso não é explícito, ele é implícito. Sim, ser implícito, eu tenho 2 propostas. O pressuposto, que te leva a uma resposta irrefutável. Então, quando você bate o olho, há uma palavra dentro do texto que te leva a uma resposta que é inquestionável. Por isso que é pressuposto. Ou subentendido, que quando o comando da questão ele usar o nome subentendido, cabe a você, como leitor, criar a resposta. Mas quando você fala seu filho, a resposta é imediata e irrefutável. Por isso que no comando da questão tem assim: pressupõe-se. Então, se eu ler pressupõe-se, ele está dizendo: olha para o texto, porque vai ter uma palavrinha mágica que vai te levar ao gabarito. Quando ele disser subentende-se,
Aí já cabe a quem? A você, com o seu conhecimento de mundo, que é aquele que antecede a leitura da palavra, construir a resposta e achar o correto gabarito. Excelente. Agora eu vejo muitos professores de linguagens falarem sobre figuras de linguagem. O que é esse negócio? Eu confesso que eu sou zero à esquerda em português e linguagens. O que seriam essas figuras de linguagem? É um assunto que é relevante para o Enem? Cai bastante ou não? Ou é deixar de lado, esquecer isso, ou tem que focar em figuras de linguagem? É assim. A pergunta não é, tipo, não estou dizendo que sua pergunta foi ótima. Certo. Só que o que vai acontecer lá não é qual é a figura de linguagem que acontece. Ele quer ver a figura de linguagem aplicada ao contexto. Elcio, explica melhor isso aí. É assim, a competência lá é a C5H16. O que é isso? É o que faz de um texto literário. Se eu disser isto é um relógio, e realmente é um relógio, eu tenho um significante com apenas um significado. Traduzindo, a linguagem é denotativa. Se ela é denotativa, nós não temos linguagem figurada ou figura de linguagem. Agora, se eu te dissesse que isso aqui é, na verdade, um cronômetro da vida, a linguagem agora deixa de ser denotativa e passa a ser conotativa. Eu tenho uma linguagem metafórica. Não confundamos. Linguagem metafórica não quer dizer que eu tenha necessariamente uma metáfora. Agora, respondendo a tua pergunta, extremamente importante. Mas importante não é saber a figura de linguagem. Não é decorar. É aplicá-la ao texto. Deixa eu dar um exemplo bem nítido. Recentemente, num simulado, o cidadão discutindo quando ele diz assim, bora, cai na estrada. Aí o outro saiu. Poucos minutos depois ele volta, todo ralado. Aí ele diz assim, porra, eu assumi o que tu pediu. Ele falou, cara, será que você não percebeu que o sentido era o quê? Metafórico? E ele perguntava justamente onde residia o humor. O humor está em interpretar literalmente, que é o cair, quando na verdade ele usou apenas uma metáfora, que é uma comparação implícita, ou seja, não apresenta o conectivo, que é a conjunção comparativa. O cara pegou ao pé da letra mesmo, não é verdade? Exatamente. Professor, é o seguinte, interpretação de texto é diferente de biologia no que diz respeito. Olha, esse assunto é dessa forma, o complexo Golgiense faz a secreção celular, produz os lisossomos. É algo mais direcionado, vamos dizer assim. Já a interpretação, é necessário que o aluno tenha o conhecimento de mundo, conhecimento de situações. Assim, que situações são de se esperar encontrar nessa prova do Enem? É assim, vamos por partes. O texto ele é uma unidade básica linguística e dotado de sentido, lógico, e de fatores. São 7 fatores: coesão e coerência. Não existe texto se não há coerência, e sem coesão, que é sem nexo. Mas outros 5 são os contextuais. Estou falando do contexto? Informatividade, aceitabilidade, intencionalidade, situacionalidade e a intertextualidade. O que seria a intertextualidade? Para que esse diálogo aqui aconteça, ele leu livros, eu li livros. Então esse meu discurso não é original. Ele tem como base outros textos. Esse diálogo que há entre textos de épocas ou gêneros diferentes para fomentar uma possível futura discussão. O que é que eu vou tentar te dizer? Existem gêneros. O que é um gênero? É uma resposta materializada a toda a necessidade sociocomunicativa. Você é dotado de necessidade. Por exemplo, minha filha, ela é alérgica à amoxicilina. Então, quando eu compro um remédio, além do remédio dentro da caixa, o que é que eu espero? A bula. Porque eu vou ter que ler o composto para saber se tem o quê? A amoxicilina, para não tentar contra a vida da minha filha. Então, eu tenho uma necessidade de conhecimento. E quem responde a essa necessidade? A bula. Aí o que acontece no Enem? Ele pergunta qual é a finalidade daquele gênero. Orientá-lo. Como é um gênero? Responde a minha necessidade. E o que é o gênero? Resposta a qualquer necessidade. Agora, uma coisa massa. Todo ser humano é dotado de necessidades. Multiplica a quantidade de necessidades pela quantidade de seres humanos que existem. É quase uma análise combinatória. Implica dizer que o número de gênero é praticamente ilimitado. Puxa. Já estou acharado? Entendi. Legal. Então, o que é que eu posso? Eu não posso cravar para ti quais são os gêneros que irão cair, mas dá para cercar um certo número. Por exemplo, gêneros jornalísticos de caráter argumentativo, editorial, artigo de opinião, resenha, carta do leitor, carta aberta, notícia, reportagem. Todas elas têm suas especificidades que, caso você queira aqui, a gente pode nortear, né? Depois, em outro momento também. Legal. Mas, entendi. Então, a quantidade de gêneros é
é bem diversificado, mas esse gênero que você relatou são aqueles que o aluno deve dar um foco maior. E assim, para a gente poder orientar o nosso aluno, o nosso seguidor aqui do canal Biofortes, lembrando, se você estiver gostando da nossa aula, por favor, dê aí o seu like. O que o aluno poderia estudar nessa reta final? Assim, vamos eleger 5 orientações para você que está aí em casa dar uma revisada através de vídeos no YouTube, através de anotações dos seus professores na sua escola, através de leituras em livros. O que o aluno, não, é importante, e na hora da prova tu vai lembrar que esse vídeo realmente fez uma diferença na sua vida. Quais os 5 temas, quais as 5 orientações, os 5 caminhos que o aluno deve seguir para poder fazer um bom Enem? Bora lá, vamos começar. Função de linguagem. Função de linguagem. Emotiva, conativa ou apelativa, fática, metalinguística, poética e referencial. Resumo, função de linguagem é 1. C6H19. Segunda, função social da linguagem. Poxa, eu nunca tinha falado isso, não. Isso aí, o Elcio. Função de linguagem, função social da linguagem. O que seria isso? A função social é a adequação do gênero ao contexto. Como assim? Sim. Eu posso colocar uma peça publicitária de cunho institucional e te perguntar qual é a função de linguagem. Você criou a peça para convencer o receptor. Então, a função de linguagem é conativa ou apelativa. Mas eu te perguntar qual é a função social, o verbo que vai aparecer lá é conscientizar. Entendeu? Entendi. Função social da linguagem. 2. Ok, 2. Perfeito? Coesão textual, pelo amor de Deus. Sequencial, lexical, por elipse, referencial e recorrencial. Vocês que foram meus alunos, grande abraço, que são meus alunos, que acompanham meu amigo aqui, que abriu este espaço para que eu pudesse falar mais uma vez. Muito obrigado, amor. A gente que agradece, os alunos pedem muito para o professor Elcio aqui do canal do Biofortes. É importante falar da coesão, porque um espaço assim, você não sabe da importância. Eu tive há pouco tempo, posso falar? Pode. Alegrete. Distante, Alegrete aqui do Piauí, né? Do Piauí. Estive em Floriano, estive em Monsenhor. Monsenhor Gil. Isso, não Hipólito. Monsenhor Hipólito. E eu te falo, devido a esse meio moderno de comunicação, que a gente pode chegar aos ouvidos, aos olhos de vocês. E a gente pode, com um juramento dentro da questão da licenciatura, que eu jurei edificar o homem por meio da cultura e da educação. Então, para mim é muito importante esse momento, poder falar com vocês. Eu que sou um pouco analfabete e aproveito o convite dos amigos para poder levar, não sei se eu posso dizer que isso é conhecimento, mas trazer minha parcela de ajuda, falando sobre 3. Com certeza, professor, só interrompendo, quando o aluno pega essas orientações dadas pelo professor, o professor tão gabaritado, qualificado quanto você, a nossa maior contribuição é passar a segurança para o aluno e nessa reta final passar a orientação, o que se deve estudar. Inclusive a minha sugestão para os alunos, em que eu sou professor, e também para os meus alunos aqui do canal Biofortes, é você estudar até o último momento, fazer leituras, refazer as provas do Enem, leituras essas orientadas pelos seus professores, aqui pelo professor Elcio. Dê uma lida até a última hora antes do Enem. Vale a pena você dar uma leitura, fazer uma leitura de algum conteúdo, fazer uma questão? Atrapalhar não vai, porque se você relaxar demais, você fica mais ansioso, mais ansiosa, nervosa, e na hora da prova do Enem você vai se sair mal na prova. Então ler até a última hora antes de entrar na sala, e com certeza você vai fazer uma boa prova. E aí, vamos para a quarta dica. Quarta dica, tipologia textual. Puxa. Dia 3, vocês vão fazer um texto de um tipo. Aí é o dissertativo argumentativo. Mas os outros 4, muito trabalhar. Descrição, que é o ato de enumerar por meio de substantivos ou adjetivo. Se você adjetiva muito uma pessoa, você acaba idealizando ela. Se você tira os adjetivos e coloca o substantivo, você traz o texto mais para a realidade. É o grande ponto de distinção entre a linguagem romântica e realista. O romantismo lá, as personagens não eram idealizadas. Por quê? Porque havia uma adjetivação em excesso. O realismo, você já tira o adjetivo e coloca o substantivo, e é realmente aquilo que é. Por isso que é chamado de realismo. Aí você tem a injunção, que é um texto didático, pedagógico e instrucional. Dá um exemplo aí. Tira o adjetivo, bota o substantivo. Materializa um exemplo. Me dê um exemplo aí. Quando você fala da Iracema, assim, da Virgem dos Lábios de Mel, olha que linguagem subjetiva. Idealizada.
Agora, se eu disser que estamos em uma sala com, vamos supor, 8 cadeiras, várias estantes, né? A sala é branca, eu estou falando cadeiras, estantes, mesa. Algo material. Algo material substantivado, sem necessariamente presença de adjetivos. Agora já tem uma descrição objetiva. Quando eu falo em orientação, a bula, um manual de instrução, uma receita, é prescritivo, veio te orientar. Isso é papel da injunção. E se eu pego os elementos como personagem, espaço, tempo, enredo, eu já tenho a narrativa. Não se esqueça que eu tenho verbos nocionais. O que são verbos nocionais? São verbos que indicam ação, e se ele está em sucessão, isso é chamado de narratividade. E está faltando o expositivo, que é o que gera muita confusão com o argumentativo. Se você está fazendo uma redação e o professor reclamou do seu texto, e o parágrafo é um tanto quanto expositivo, é porque você se preocupou em definir e informar. Se o texto é argumentativo, o cara não quer que você define e informe somente, ele quer que você opine. Então você está rasgando um pouco o gênero, certo? Professor, como é que eu vou conseguir argumentar? Colocando modalizadores. O que são modalizadores? Adjetivos ou advérbios que conduzem um viés argumentativo. O que é isso? Ele vai dizer o lado positivo ou negativo. Sobretudo, principalmente, é claro, é certo. E aí o Elcio está entrando agora aqui para a seara da redação. Então, é mais ou menos isso aí. Foram 4 Foram dias. 4. Agora vamos para hoje. Tá calmo. Respire. Respire. Você tem informação demais. Você tem quer ajudar o aluno aqui do canal Bioforte, o aluno da escola que você ministra aulas. Então vamos lá. Quinta e última dica do professor Elcio Aguiar. Eu poderia pensar em inúmeras coisas. Eu poderia falar, mas eu preciso falar do gênero de novo. Certo. Porque como eu tenho um número exorbitante de gêneros, eu tenho que pensar o seguinte: são quantas questões de linguagem? 45. 45. É peso 5, por exemplo. Aqui no Piauí é peso 5, tanto na estadual quanto na federal. Vocês sabem que a cada questão é um texto. Então eu vou ter o quê? 45 textos que podem se repetir em gêneros, que podem também não ser repetidos. Mas falando bem devagar, falou em gênero, falou em resposta materializada, você tem uma necessidade, então ele é uma resposta a essa necessidade, ele é ilimitado, como nós já falamos, ele é pouco flexível, porque se você flexibilizar, você já muda a característica e já passa a ser outro gênero. Nunca se esqueça, eu posso marcar um gênero quanto a um conteúdo temático. Por exemplo, gênero argumentativo que fala sobre, gênero jornalístico de caráter argumentativo que fala sobre obras, resenha. Eu estou ensinando a falar sobre obra, aí já não é resenha, por isso que ele é pouco flexível. Estilo, se tu olha de longe e vê uma bula, por mais que você não consiga ler, mas de longe, pela diagramação, você já sabe que aquilo ali é o quê? É uma bula. Conteúdo temático, estrutura composicional, por exemplo, um artigo de opinião pode ser escrito em primeira ou terceira, ou editoriação em terceira. Então são elementos que fazem parte da estrutura. Condições de produção, eu preciso de um espaço adequado ao lado de um amigo que tenha os mesmos fins para produzir. Então a condição de produção para que isso aconteça. Objetivos do texto, todo texto tem um objetivo a cumprir. Esse aqui nosso é informativo. E o nosso público-alvo, que na verdade é vocês que nos acompanham aqui. Não sei se estou terminando minha participação, mas volto a reiterar, acompanhe esse cara aqui, ele tem feito um trabalho muito lindo, ele tem conseguido por meio da amizade agregar e trazer ótimas informações para vocês. Então essa foi minha quinta dica do gênero, pessoal. Muito bom. Olha, eu já estou me sentindo preparado para fazer a prova de linguagens desse Enem de 2019. Agora vamos terminar esse nosso bate-papo, essa orientação, na verdade. Isso aqui é um texto informativo da nossa de linguagens para o Enem, e esse texto também passa para você, além de informações, passa para você um direcionamento. Como estudar nessa reta final para o Enem, estudar linguagem, já que nós temos 45 questões de linguagem, é muita coisa, são muitos textos, cada questão é um texto, na verdade, como o professor Elcio bem falou. Então, passamos aqui as orientações através do professor Elcio. Espero que vocês tenham gostado. Professor, qual seria aquele recado final para quem está nos assistindo nesse exato momento? Que na verdade não existe crise, o medo da crise é que gera crise. Então, você não pode ter medo da prova. Você se preparou, sim, para essa prova, tenha calma, leia as questões, certo, de forma paulatina e gradativa, observe aquelas dicas de saber
do elemento, embora implícito, mas que pode te levar a uma resposta. Porque se você ficar se pilhando, se cobrando, antes mesmo de ela acontecer, você, como eu falei, é o medo da crise que vai gerar o quê? A crise. Acredito que pelo trabalho que tem sido exercido por este cara, pelos amigos deles também, nesse projeto tão bonito, a gente trouxe uma certa tranquilidade e volto a reiterar, vocês estão preparados, leiam, como eu falei, o texto, a fonte, o comando, a zona de conhecimento, que é aquela primeira palavrinha que vem logo depois da letra, da alternativa e os detalhamentos, e procure não errar a zona de conhecimento. Caso venha ter um deslize, vá mais para o detalhamento, porque assim você não vai conseguir derrubar muito o seu TRI. Sim, de novo, conte comigo, professor Elcio, caso você venha queira também me seguir no Instagram. E Instagram é professor Elcio Aguiar. Professor Elcio Aguiar. Tá bom? E de novo, essa é a nossa dica. Calma, leia e siga esses passos que foram falados aqui, tá bom? Show, obrigado. Show. Um abração, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aê.